Fala cartoleiro, fala cartoleira, sejam todos muito bem-vindos ao canal de dicas do professor Lourimar Mendes. Nesse vídeo vamos fazer um time barato, voltado para valorização, ou seja, para você não perder as suas cartoletas e pensando no principal que é pontuação. 33ª rodada, não dá mais para ganhar cartoletas, só não podemos perder. Mas essa rodada é uma rodada barata, então eu vou fazer aqui um time equilibrado, que você vai ganhar cartoletas, que você vai pontuar num momento que é crucial, porque o campeonato está chegando ao final, estamos na 33ª rodada. Nosso foco aqui para a Liga Clássica sempre é regularidade, mas também fazemos vídeos aqui para tiro curto, né? E também colocamos o nosso time principal aqui, analisando a rodada. Nesse vídeo, a gente vai fazer time barato, só para a gente pegar aqui a credibilidade. O nosso time está do lado esquerdo aqui, o Fox Velox FC, que na última fez 85 pontos. Eu gosto de vir aqui na Liga Nacional e mostrar para vocês que nós estamos no top 2000. Nosso time está na posição 2.321, temos 2.313 pontos. Então, voltando aqui para escalar, a gente vai vender o time que a gente tinha aqui de base e vamos fazer um time barato para ajudar os cartoleiros. Sei que a maioria dos inscritos tem poucas cartoletas e precisam de um time barato que ainda possa ganhar algumas cartoletas para jogar uma rodada que seja mais cara. Então, pensando nisso, a gente vai nas alternativas. Só filtrar aqui, porque apareceram todos os jogadores, nós vamos filtrar os atacantes. O primeiro atacante que a gente vai sugerir, ele está entre os mais escalados. Então, assim, a maioria da galera vai escalar, mas ele é muito barato. Então ele vale muito a pena na rodada, você não pode deixar o cara de fora. É o Yuri Alberto. O Internacional é atualmente o time de melhor ataque, né? De melhor ataque. O ataque do Internacional fez 50 gols. O segundo melhor ataque é o do Atlético, que fez 49, o Atlético Mineiro. Então o Yuri Alberto, que já tem 10 gols, uma assistência, é um cara muito bom para colocar, porque ele custa 4,95 cartoletas e se ele fizer 4,5 pontos ele valoriza. Então, observe que a gente está falando de pontuação e valorização. Segundo atacante que a gente vai sugerir é do Atlético. Você tem duas opções para colocar, aliás, três. O Keno machucou, você tem o Sacha para colocar, né? Mas que está valorizado, porque na última ele fez 12,80. Tem o Vargas, que está baratinho, e tem o Savarino, que fez 2 gols ontem, então muita gente vai querer colocar o Savarino porque ele fez 2 gols ontem. Mas como o cara que tem a possibilidade de bater o pênalti, que joga mais centralizado é o Vargas, a gente pode colocar o Vargas. Vargas ou Savarino, você vai estar bem equilibrado aí no seu time. Vargas custa 9 cartoletas e o Vargas precisa apenas de 1,40 para valorizar, é um segundo nome importante. Um terceiro nome, que já que a gente está pensando em valorização com possibilidade de pontuação, é o Bruno Henrique. Tem 6 gols, 5 assistências e 36 finalizações. O Bruno Henrique na última foi muito mal, fez menos 1,70, mas ele já tem algumas outras pontuações boas. O Bruno Henrique vai pegar o Sport. O Flamengo ainda está na disputa pelo campeonato, então o Bruno Henrique é um nome bom para a gente colocar. Nesse caso, a gente fechou com 3 atacantes, sendo que 2 estão entre os mais escalados. Se você quiser fugir dos mais escalados, eu tenho o Gabigol aqui também no lugar do Bruno Henrique, que precisa de 3,5 para valorizar, mas se você quiser fugir dos mais escalados, eu vou te dar 2 sugestões. Uma é o Thales. O Thales, que vai pegar o Bahia toma muitos gols. O Thales tem uma grande mitada aqui na 29ª rodada, que ele fez 14,60 e pouca gente tinha o Thales. O Thales precisa de deixa eu olhar aqui. O Thales precisa de 1,10 para valorizar. O Thales seria um nome interessante. E um outro nome interessante é o Luca, né? Que fez 2 gols. Na última ele fez gols, na 32ª rodada. Pega o Goiás. O Goiás vai jogar aberto, porque o Goiás também precisa da vitória, já que veio de uma vitória contra o Santos para dar uma respirada, mas está muito mal no campeonato. É o 18º, vai querer ganhar. Assim como o Fluminense também precisa de ganhar, porque o Fluminense é o 7º. Acredito num jogo que tem a possibilidade de espaços para o Fluminense atacar, então o Luca é uma boa opção, ele é um cara barato, né? Custa apenas 5,88 cartoletas, mas ele precisa de 7,70 para valorizar, porque ele foi bem na última. Então essas são as dicas que a gente pode dar. Thales, 1,10 para valorizar, Vargas 1,40, Savarino 3,70, Gabigol 3,5 e Lucas 7,70.
E nós colocamos aqui o Bruno Henrique, que precisa de 1,10 para valorizar. Se eu só conferir aqui, Bruno Henrique precisa de 0,10 para valorizar. Então, se ele começar a pontuar, ele já valoriza. Agora nós vamos para os meio-campistas. Arrascaeta, claro que é um bom nome, mas é um cara muito caro, a gente não está pensando nele. Iorra vai estar na maioria dos times, mas ele precisa de uma pontuação alta para valorizar, a partir de 11 pontos para valorizar. Então ele é um nome interessante, mas precisa de uma pontuação alta para valorizar. Olho nos caras do Ceará. Se a gente pegar os times que estão mais ganhando, né? O Internacional ganhou as 8 últimas partidas. E sem ser o Internacional, quem são os times que têm 2 vitórias seguidas? O Ceará, o Bragantino e o Atlético Goianiense. O Ceará, depois que colocou esse meio campo, Sobral, Vina e... cadê o outro aqui? O Lima. O Ceará só pontuou muito bem. Só que o Lima e o Vina precisam de uma pontuação acima de 8 para eles começarem a valorizar, a ganhar cartoletas. Mas, se você não quer só ganhar cartoletas, um dos dois no meio campo dá uma equilibrada bacana, você pode colocar. Mas, como a gente está fazendo um time aqui voltado para ganhar cartoletas e pontuar, um nome interessante é o Patrick. Tem um jogo que teoricamente será aberto, o Bragantino joga para frente, né, ataca muito, pode ter os espaços, pode ter gols dos dois lados. O Inter não perde a 8 jogos, na verdade não perde desde a 22ª rodada e ganhou os 8 últimos jogos. Então o Inter é um time que é favorito, apesar do Bragantino estar vindo muito bem. O Patrick sempre entrega pontuações positivas. Na última ele negativou, portanto ele está precisando de 1,40 para valorizar. É um ótimo nome. Nós vamos sugerir um segundo nome aqui fora da curva, que não está entre os mais escalados, dá até para você se diferenciar do seu adversário. Nós vamos sugerir o Alisson, que é meia, mas que joga no ataque, tem 4 assistências no campeonato e 1 gol, vai pegar um Coritiba que está em 19º e vai precisar de ganhar o jogo, o Coritiba. O Grêmio, da mesma forma, vem de uma derrota no Clássico e quer ganhar o jogo. Então, assim, acredito que o Coritiba possa também dar os espaços para o Alisson. O Alisson custa 10 cartoletas, é um cara interessante. Se você acha que você vai equilibrar o seu time de alguma outra forma e não está preocupado tanto com cartoleta, já te dei a dica aí. O Iorra e mais um meia do Ceará. Continuando aqui no meio campo, uma alternativa ao Arrascaeta, que é muito caro. Nós temos, além do Everton Ribeiro, que precisa aí de 4 pontos para valorizar, nós temos o Diego. O Diego precisa de 3,80 para valorizar, mas é o cara que pode estar ali na bola parada, pode dar uma assistência, sempre tem pontuações positivas, depois que ele passou a entrar de titular. Então tem um jogo contra o Sport, que pode ser um jogo que ele pode aproveitar os espaços. Então acreditamos que o Diego, por ter a bola parada, ali numa cobrança de escanteio, numa cobrança de falta, se aproximar mais da área do que o próprio Everton Ribeiro, que fica responsável pelos cruzamentos, enquanto o Diego faz ali as jogadas pelo meio, mais próximo da área, pode ter um chute fora da área. O Diego é um nome bom. E uma outra coisa a favor do Diego é que o Diego só custa 5,84 cartoletas. É um nome interessante para compor o nosso meio e o nosso time ficar barato. Pensando agora na defesa, começando pelos laterais. Quais são os laterais mais escalados da rodada? O Arana, que tem contra ele a questão de ser muito caro, ele custa 16 cartoletas, ele precisa de 2 pontos só para valorizar. Eu tenho muitas cartoletas, coloco o Arana. Um outro nome que também está entre os mais escalados é o Calegari do Fluminense, que não depende de saldo de gols para pontuar. Ele é um cara que desarma muito, tem 56 desarmes já em 15 jogos. Então, assim, é quase 4 desarmes por partida. E o Calegari, o que ele tem de positivo? Ele custa apenas 6 cartoletas, cabe no time de todo mundo. Pega o Goiás, que pode até manter um SG. Então, o Calegari é um nome para a gente colocar. Ele está entre os mais escalados. Agora a gente vai sugerir laterais que não estão entre os mais escalados. Vitor Ferraz. Se ele fizer a partir de 0, ele já valoriza. Ele tem 2 assistências no campeonato e pega um Coritiba desesperado. O outro lateral do Grêmio é o Diogo Barbosa, mas ele está valorizado. Ele precisa de 6 pontos para começar a ganhar cartoletas. Ele custa 8 cartoletas, é um nome interessante, mas ele está valorizado. Pikachu, que pode jogar no ataque,
também está entre os mais escalados, mas está valorizado porque ele fez 8 pontos na última, então ele só vai começar a valorizar a partir de 8,5. Outros nomes, Isla. Flamengo toma muito gols, mas o Isla é um cara que desarma bem, tem 45 desarmes e já tem 5 assistências no campeonato. Sempre pontuações positivas, exceto na última que ele negativou. Por isso, o Isla precisa de 0,50 para valorizar. É um nome interessante para a rodada. E também são interessantes os dois laterais do Ceará que jogam em casa. E como eu já disse lá anteriormente, o Ceará vem de 2 vitórias consecutivas. O Bruno Pacheco é um nome interessante porque em 25 jogos ele tem 61 desarmes. Então ele desarma muito e tem 2 assistências. Então nós vamos sugerir aqui o Bruno Pacheco pensando nos desarmes e não no saldo de gols. Além do Bruno Pacheco, quem quiser colocar o Samuel Xavier, que é o companheiro dele, Samuel Xavier, -1 que se ele fizer, ele já começa a valorizar. Então Samuel Xavier é um nome interessante, ok? O Calegari, como eu disse, a gente colocou aqui porque ele precisa de 5 pontos para valorizar, mas ele é um cara que desarma muito e o ponto positivo dele é que ele é muito barato. Zaga, nós vamos colocar o Júnior Alonso, que negativo em respeito ao Júnior Alonso é o fato dele custar 10 cartoletas e geralmente o Atlético toma gols, né? Apesar de vai pegar um Fortaleza, o Fortaleza nos últimos 3 jogos, nos últimos 5 jogos, o Fortaleza perdeu 3 jogos, o Atlético é amplo favorito nesse jogo, o Júnior Alonso, o Arana, alguma peça do Atlético na defesa não é ruim, apesar do Atlético tomar muitos gols. O Atlético é um time que fez muitos gols também, e o Júnior Alonso já tem o seu golzinho, ele é bom no desarme, ele tem 45 desarmes, então é um cara que a gente pode colocar aqui sem muito medo, ele custa 10 cartoletas. Outros zagueiros bons para colocar, Vitor Cuesta pensando em desarmes, e o próprio companheiro dele, que é o Lucas Ribeiro. O Lucas Ribeiro precisa de 2,40 para valorizar. Outro zagueiro que eu posso sugerir, o Luiz Otávio ou o Thiago do Ceará, que são zagueiros muito bons de cabeça. O Luiz Otávio custa 4,93, é barato e precisa de 1,10 para valorizar. O Thiago precisa de um pouquinho mais de ponto, 2,5 para valorizar, e o Thiago custa 6 cartoletas. Outros nomes interessantes, o Rodrigues, muito barato. Rodrigues, companheiro do Kahneman, é extremamente barato. Cadê o Rodrigues? Está aqui o Rodrigues. Custa 2,58 cartoletas. O Rodrigues, ele precisa de apenas 2 pontos para valorizar. E como a gente está pensando aqui em fazer um time barato, a gente vai colocar aqui na zaga o Rodrigues para dar uma equilibrada com o Júnior Alonso, que é um pouquinho mais caro. Observe que aqui na defesa, pensando em manter regularidade, né, pontuações regulares, não perder tantos pontos com a defesa, já que saldo de gol está difícil no campeonato, a gente colocou um jogador de cada time na defesa. Para fechar a nossa defesa, a gente vai para o goleiro. Um goleiro muito bom para a rodada é o Thiago Volpe, mas ele custa 12 cartoletas, então tem que tomar cuidado nesse sentido, mas é um goleiro excelente para a rodada. Um outro goleiro muito bom para a rodada, o Wilson, precisa de 1,5 para valorizar, é um nome excelente para a rodada, como o próprio Tadeu, que fez 3, 4 partidas ruins, mas o Tadeu é um cara que sempre é importante. Vanderlei é um cara muito barato, precisa de -3 para valorizar, é um nome que cabe no seu orçamento, é um nome interessante. Aí eu vou deixar 2 nomes, você escolhe aí para o seu time barato. Vanderlei, que precisa de -3 para valorizar, ou o Fernando Miguel, que precisa só de 0,40 para valorizar, custa 7,86 cartoletas. A gente vai fechar com o Fernando Miguel. Ele vem negativando as 3 últimas, mas ele tem 4 partidas positivas. Quando joga em casa, ele costuma manter defesa difícil ou saldo de gols. É um cara que é diferente para você colocar. Quer ir na segurança? Tem mais cartoletas para gastar? Vá, por exemplo, no Thiago Volpe, que eu acho que é um nome interessante para a rodada. O Thiago Volpe do São Paulo, ok? Técnico a gente tem o Sampaoli, está entre os mais escalados como técnico, junto com o Rogério Ceni. Os dois são os mais escalados. Como a gente está pensando num time barato, a gente vai colocar o Rogério Ceni, mas o Sampaoli também está bem escalado. Você pode pensar no Renato Gaúcho ou você pode pensar no técnico do Ceará. Esses técnicos são bons para a rodada. Zagueiro que faltou falar. Se você não está confiante no Rodrigues e quer dobrar o Fluminense, o Lucas Claro é um zagueiraço também para a rodada, porque o Lucas Claro é o cara da bola parada e pode fazer um golzinho. Para fechar aqui, para a gente poder salvar o time, vou deixar aqui a taja por enquanto nesse time barato
vou deixar com o Yuri Alberto do Internacional, o Internacional que não perde há 8 partidas. Esse é um time barato, com muita possibilidade de pontuação para ajudar todo mundo a mitar na rodada. O seu capitão, você pode escolher qualquer um dos 3 do ataque, que você vai estar bem servido. Voltando aqui para o nosso time para ver o preço. Do lado direito, gastamos 97,34 cartoletas. Um time barato para ajudar todo mundo. É isso, espero ter ajudado. Ainda essa semana temos pelo menos o vídeo time tiro curto e no sábado a gente vai fazer um time com sugestões de apostas, que é o nosso time da mitada. Beleza? É isso. Muito obrigado e bom dia a todos.